Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse momento de leitura da palavra, onde nós podemos nos regozijar e refletir um pouco mais sobre os momentos que nós precisamos ter diante do Espírito Santo em santidade, diante do nosso Deus em santidade, para que nós possamos vê-lo, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade implica em vivermos uma vida em obediência. É difícil viver uma vida em santidade e ser desobediente. Eu posso até afirmar categoricamente para você que é impossível viver uma vida santa em desobediência à palavra de Deus. É contraditório até. Portanto, o que nos leva à desobediência quando nós conhecemos os mandamentos de Deus? Às vezes você conhece que mentir é errado, mas o que te leva a mentir? Às vezes você sabe que fazer uma determinada coisa é errado, é pecado, mas o que te leva a fazer isso? Como que essa desobediência ela afeta no nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo? Porque a desobediência à palavra de Deus afeta no nosso relacionamento para com o nosso próximo. Duvido você conhecer uma pessoa que seja obediente a Deus e não tenha um bom relacionamento com pessoas que estão próximas a ela. Com certeza, se essa pessoa é obediente a Deus, ela vai ter um bom relacionamento com todos. Em contrapartida, uma pessoa que é desobediente à palavra de Deus, aqui e acolá ela tem inimizade, não é verdade? Quais são as advertências que a palavra de Deus ela nos dá para a desobediência e as consequências que a desobediência produz nas nossas vidas? Podemos perceber os efeitos da desobediência na nossa vida de forma diária? Será que nós podemos observar que existem efeitos e que esses efeitos causam problemas nas nossas vidas por conta da desobediência, da falta, por exemplo, do perdão? Existe uma maneira de restaurar a nossa comunhão com Deus e a reconciliação para com o Espírito Santo após a desobediência? Porque uma coisa é certa, se você é um filho rebelde, uma filha rebelde, você vive em desobediência, você não tem comunhão com o Espírito Santo. Não tem. E isso é uma verdade. Você sabe que está fazendo alguma coisa que é errado. Errado. E você ainda assim faz. Talvez até pior. Você sabe que é errado e você ainda instrui alguém a fazer aquilo que é errado. E a pessoa, ainda assim, sabendo que é errado, segue os seus conselhos errados, ainda faz aquilo que é errado, desobedece. Você desobedece a quem você está induzindo ao erro. Quais são as consequências disso? Vamos deixar que o Espírito Santo nos revele no devocional de hoje a resposta para todas essas perguntas, que ele trate conosco essas questões. Então, eu convido você a curvar a sua cabeça. E se você puder fazer uma oração em unidade com nós, que estamos aqui ao vivo, e com todos aqueles também que em algum momento estão assistindo esse devocional gravado. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de unidade. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor não tem deixado faltar nada para nós. Fala conosco, Pai, em mais esse devocional, que o Teu Espírito Santo possa tratar conosco mais uma vez, falar no profundo do nosso ser, no nosso íntimo. Cuida de nós, Paizinho, para que nós possamos viver em santidade e obedientes à Tua palavra. Obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua presença, não somos dignos e te agradecemos. Grandiosamente, Pai, és Tu. Pai, nós necessitamos demais de Ti, da Tua presença. Nós necessitamos demais da leitura da Tua palavra, que é a fonte de alimento para o nosso espírito. Trata, Pai, conosco. E que, acima de tudo, seja feita a Tua vontade em nossas vidas. É o que nós oramos, é o que assim já te agradecemos. Amém.
Amém. O nosso Amém. versículo-chave de hoje está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, no versículo de número 15. Esse é o nosso versículo-chave de hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia e fazer a leitura por ela. Se você não tiver uma Bíblia aí com você, eu estou compartilhando na tela. Mas é muito importante que você abra a sua Bíblia, tire ela da estante, assopra aquela poeira que está em cima dela. Leia a palavra de Deus. Não fique apenas ouvindo, mas você mesmo leia a palavra de Deus. De qualquer forma, ela está aí na tela do seu computador, da sua TV, do seu celular, para você fazer a leitura, caso de alguma maneira você não consiga fazer a leitura aí com a sua Bíblia nas mãos. Quem vai fazer a leitura é a minha tia Maria. Então, tia Maria, pode fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, está mandando e não obedecerem às suas leis e aos seus mandamentos que lhes estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos ser obedientes. Amém. Amém. E quais são as maldições? Quais são as maldições? Aí você abre a sua Bíblia e você lê o versículo seguinte e os outros próximos. Porém, a desobediência é um tema que percorre as páginas da Bíblia. E aí você, para saber, você vai ter que ler tudo, porque a Bíblia, ela fala sobre desobediência, mas ela fala também sobre salvação. Ela fala sobre um plano lindo e maravilhoso do nosso Deus para remissão dos pecados, para perdão dos nossos pecados. Só que desde o início, desde a leitura da Bíblia, lá no início, desde a criação do Jardim do Éden, de Adão e Eva, que foram os nossos primeiros, né, os nossos pais, eles desobedeceram a Deus ao comer do fruto proibido. Eles tinham todas as árvores possíveis e imaginárias para poder tirar ali seu alimento. E escolheram exatamente a única que não podia, e desobedeceram, trazendo consequências devastadoras para toda a humanidade. Olha o que está escrito em Gênesis 3, no capítulo 3, no versículo de número 6. Quem vai fazer essa leitura é a nossa irmã Rita. Então, irmã Rita, pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 14. Do 14 ao 19. Então, Agora o não, irmã. Senhor... A próxima leitura é essa. Ok. Ainda não. Obrigado pela leitura. Vamos, olha só um ponto. A desobediência aos mandamentos de Deus, ela é um desafio que nós enfrentamos na nossa jornada espiritual. Olha só o que acontece aqui, na leitura que nós fizemos agora, que a nossa irmã Rita fez para nós também. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar. Ela viu, ela desejou. Quando ela viu que era atraente. Os olhos dela viu ela sentiu desejo por aquilo. E depois do desejo, ela consumou o ato. E aí ela tomou o fruto, ela foi lá, colheu o fruto da árvore e comeu. Em seguida, ela não só comeu, mas ela foi lá e ainda deu para o marido. O marido não sabia que era errado o fruto? Sabia. Sabia porque Deus avisou para os dois, não foi para um, foi para os dois, que foi avisado que não era para comer daquela árvore.
Foi para os dois que foi avisado, não foi para um. O marido sabia. E mesmo sabendo que era errado, foi lá e fez. Foi lá e comeu. Ele poderia muito bem ter falado assim, mulher, é o seguinte, ó, tu comeu isso aí, se vira. Daqui a pouco Deus vai voltar, daqui a pouco o papai tá aqui. Quando ele chegar, é tu e ele. Não quero fazer parte disso daí. É errado. Mas não foi isso que ele fez. Qual foi a escolha? A escolha foi fazer aquilo que é errado. Foi desobedecer. E aí, ao desobedecer, essa desobediência aqui no Éden, ela traz uma consequência devastadora para todos nós na Terra. Para todos nós. E eu quero explorar com você essa consequência da desobediência, mas também como nós podemos evitar sermos desobedientes. Então, primeiro, o pecado, o pecado da desobediência, ele traz consequências para nós. A desobediência na sua no seu na sua criação, na sua essência, né? Lá no ato onde ela é consumado, é um ato de ignorar ou de violar a vontade de Deus. Não há amor se não há liberdade. Deus jamais poderia falar para mim que me ama se ele não me permitisse o ato de escolha. Se ele não me desse a opção de escolher, ele estaria me manipulando. E quem manipula não ama. Então, para provar para mim que ele me ama, ele diz: olha, Joelson, tá aqui a árvore, tá no jardim. Você tem 100 árvores diferentes. Você tem aqui pera, tem uva, tem maçã, tem um coqueiro, tem jaca, tem o aipim, ou macaxeira, ou mandioca, enfim. Tá aqui, tá tudo aqui para você, ó, tudo. Tudo. Tá tudo verde, tudo gostoso. Não tem nenhum azedo, não tem nenhum estragado. Não tem minhoca que come nem traça. Não tem formiga para destruir nada. Tá tudo bonito, tá tudo lindo. Enfim, tá tudo organizado, tá tudo bonito. Você come o que você quiser. Mas essa aqui, ó, você não pode comer. Eu estou te dando, Joel, a opção de você escolher. Você pode escolher tudo. Mas essa aqui você não pode comer, porque se você comer, vai ter uma consequência, e a consequência é a morte. Então, se você comer, certamente você vai morrer. Então, não coma dessa, tá bom? E ele me deixa só ali naquele momento. Nessa hora, eu tenho uma opção de escolha. Eu não sou um manipulado. Eu não fui manipulado. Eu fui avisado das consequências se porventura eu desobedecer. Porém, entretanto e todavia, eu escolhi o que era mal. E eu vou lá, o Joelson vai lá, tira o fruto e come. E quando que eu faço isso? Quando eu minto, quando eu roubo, quando eu prostituo, quando eu adultero, quando eu conto uma mentirinha, quando eu vou fofocar, quando eu julgo alguém, quando eu olho para a mulher do próximo, quando eu olho uma pornografia, quando eu vou fumar, quando eu vou beber, quando eu vou usar algum tipo de droga e quando eu faço uso do meu corpo de forma promíscua, quando eu vou para o banheiro e faço coisa que não é para fazer lá dentro. Pecado, irmão, você sabe o que é pecado. Eu não preciso falar aqui o que é pecado para você, porque no fundo você sabe o que é pecado. No fundo, você sabe o que é pecado. Então não precisa ficar aqui te dando uma lista, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Então você vai e comete o pecado. É como se você estivesse tirando o fruto da árvore e comendo.
É quando você não tem paciência, você lança uma palavra torpe para um irmão seu, para um filho seu, para um parente, para um amigo, e já era, pecou. Então você sabe o que é pecado. Esse pecado, ele traz consequências. Todo pecado traz consigo uma consequência. Todo pecado traz consequência. Olha só qual foi a consequência desse pecado aqui para Adão e para Eva e para toda a humanidade. É o que está descrito em Gênesis, no capítulo de número 3, no versículos 14 ao 19, que a nossa irmã Rita vai ler para nós. Pode ler, irmã Rita, por favor. Amém. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita, serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém. Amém. Eita Jesus. Teve consequência para quem mentiu, que foi a serpente, teve consequência para quem cometeu o pecado e teve consequência para quem foi induzido a cometer o pecado. Entende isso? Teve consequência para todos. Portanto, quando você peca, você traz consequência também para as outras pessoas que estão do lado. Ou você nunca viu uma mãe aflita porque o filho está fumando droga, está fumando crack, cheirando cocaína? Você nunca viu uma mãe aflita nisso? Outro dia eu vi numa rede social uma mãe segurando o filho porque o filho queria ir para Cracolândia e ela estava lá segurando o filho, a repórter falando com a mãe, com o microfone aqui com a mãe, e a mãe chorando, segurando o filho que queria se soltar dela para ir para Cracolândia, fumar pedra de crack. Olha a consequência para o menino e olha a aflição que a mãe estava passando, fruto da desobediência. Então, o pecado ele nos traz consequências, não só para nós, mas para quem vive e convive ao nosso lado. Esse é o grande problema da desobediência. E quais são as consequências dessa desobediência? No livro de Deuteronômio, nós encontramos uma lista. Se você for lá ver lá no versículo-chave que nós lemos, que em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo de número 15, e em diante, você vai ver uma lista enorme. Então, nós encontramos uma lista de maldições que viriam sobre o povo de Israel se eles desobedecessem os mandamentos de Deus. Essas maldições incluem doenças, dificuldades, derrotas em batalhas, exílio, por causa da desobediência. Deus não toma a desobediência de maneira leve. Ele não facilita para o filho desobediente, não.
pois ele sabe que essa desobediência afasta nós, né, nos afasta dele. Uma boa mãe, um bom pai, uma verdadeira mãe, um verdadeiro pai, pai de verdade, mãe de verdade, não vai instruir o seu filho a fazer aquilo que é errado. Nós temos algumas pessoas aqui assistindo ao vivo esse devocional. Tem a minha mãe, a dona Rita, que fez aqui a leitura, a minha tia Maria também, que já fez algumas leituras, vai fazer outras, e tem a Pâmela, que vai já fazer leitura também. São mães. Que mãe boa vai falar para o filho vai ali fazer um jogo do bicho, filho vai ali fumar cocaína, tá aqui ó, R$ 50, vai lá comprar cocaína. Uma boa mãe não vai instruir um filho a fazer coisa errada. Não vai. Infelizmente, tem gente que faz. Tem gente que instrui, peca e induz o outro a pecar. Tem consequência para os dois. Para os dois. Ou será que o filho que foi fumar cocaína a pedido da mãe não sabe que isso é errado? Ou será que o filho que foi jogar no jogo do bicho a pedido da mãe não sabe que isso é errado? Sabe? 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 A consequência dessa desobediência não só destrói o nosso acesso a Deus, nos afasta dele, porque Deus não habita em quem vive em pecado. Deus não ouve oração de pecador. Ah, Joel, se eu duvido. Irmão, não importa se você duvida, o que importa é o que está escrito. Não importa se você duvida do que eu estou falando aqui. O que importa é o que está escrito. O que está escrito do início ao fim, do Velho ao Novo Testamento, é que Deus não escuta a pessoas que estão vivendo em pecado. Irmão, pelo amor de Deus, para pensar um pouquinho. Deus abandona Cristo na cruz, ou você acha que quando Cristo está lá na cruz, ele olha para cima e diz: Pai, Deus meu, por que me abandonastes? Você acha que Cristo está mentindo quando ele fala ali que Deus abandonou ele, que ele está ali sozinho? Você acha que Cristo está mentindo? O sangue de Cristo tem poder. Então, para pensar, se Deus abandona o seu filho unigênito porque ele está repleto de pecado, que nem dele é, você acha sinceramente que Deus vai ouvir a sua oração, você estando em pecado? Irmão, ou você é muito presunçoso em querer ser melhor do que Jesus Cristo, ou então Satanás ele te cegou de uma forma tal que você não consegue ver, porque seus olhos e seus ouvidos estão cheios de escama. Nem consegue enxergar, nem consegue ouvir. De duas, uma. Ou é uma coisa ou é outra. Tá na Bíblia, irmão. Pega, vai ler. Evangelho de João, você encontra isso aí. Livro de Isaías, você encontra também. 1 João tá lá escrito. Sabe? É só ler. 1 Pedro tá lá escrito. As consequências da desobediência, eles não se limitam só ao Antigo Testamento, não, está em toda a Bíblia. Inclusive, não só descrito na Bíblia, mas nos dias de hoje. Quando nós escolhemos seguir o nosso próprio caminho ao invés de obedecer a Deus, nós podemos experimentar consequências graves, dor, confusão, separação espiritual, consequências físicas também. É crucial entender que Deus não deseja nos punir. Deus não quer nos punir, irmãos. Deus não quer. Qual pai, qual mãe gosta de bater no filho? Me fala qual. Várias vezes eu já tive aqui que puxar a chinela ou o cinto e dar uma pisa no Joel e na Letícia. Você acha que eu fiquei feliz porque eu fiz isso? Não fiquei feliz, mas eu tive que fazer porque precisavam de correção. Nenhum bom pai, nenhuma boa mãe sente prazer com isso. E você acha que Deus sente prazer em nos punir? É claro que não.
Mas é a consequência dos nossos pecados. Quantas vezes a minha mãe já pegou um cinto para me bater, ela disse assim, antes de eu lhe dar a primeira chibatada, fale aí, por que você está apanhando? Eu tinha que falar. E ela dizia, repita, e me batia, repita, e me batia. Irmão, essas dores nela, tenho certeza que doeram mais nela do que em mim, mas me corrigiram, e hoje eu sou um filho obediente por conta das correções da minha mãe. E eu glorifico a Deus por isso. Porque se ela tivesse me deixado fazer as coisas do jeito que eu queria fazer, Jesus, sabe lá Deus como é que eu estava. Então Deus, ele não nos deseja punir. Vamos ler o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Eu não lembro quem vai fazer a leitura agora. Provérbios 3, 11 e 12. Pode ler, irmão. Só um minutinho. Então, enquanto a irmã abre aí, Provérbios 3, Já versículo... achei, já achei. Já achou? 11 e 12. Pode ler, irmão. Eu posso ler na versão a mensagem? Ah, desculpa, tá na tela. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Amém. Amém, irmão. Obrigado. Tá vendo? Se o Senhor te disciplina, fique feliz. Porque Ele te ama, Ele te quer bem. Aceite a repreensão. Seja disciplinado. Se você está ouvindo o que você está ouvindo hoje, você está aí, meu Deus, eu estou vivendo em pecado e eu estou sendo agora disciplinado. Amém, irmão. Obedeça, peça perdão. Porque existe uma boa notícia. A boa notícia é que Deus nos oferece uma saída para a desobediência. Não só para a desobediência, mas para as consequências que essa desobediência ela nos produz. Deus, ele nos convida a voltar os nossos olhos para Ele, a nos arrependermos dos nossos pecados e a escolhermos obedecê-lo. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Todo mundo já leu isso aqui algum dia. Quem vai fazer a leitura? Não lembro agora também. Amém, sou eu. Diz assim: eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês, assim também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. Tia, Oi? acho que a senhora não está lendo o capítulo, a 7, leitura. 14, segundo Crônico. Desculpa, Segundo, Coríntios. segundo Hoje é Crônicos 7,14. misericórdia, meu pai. Crônica. Segundo Crônicas 7,14. É o efeito do remédio, meu pai. Amém, vai dar certo. Ai, Jesus. Meu Deus. Pronto. Achei aqui o livro. Amém, glória a Deus. Segundo Crônicas 7,14. Estou chegando. Perdão aí. Segundo Crônico 7,14. Meu Deus. Atrapalhando. Misericórdia. 7,14. Achei. Diz assim: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, tia. De nada.
Vocês conseguem entender o que está escrito aqui, ó? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é o povo que chama pelo nome de Deus? Eu, Povo, você, os povo, cristãos, todos nós somos povo de Deus. Você que se diz que é povo de Deus, você que fala que é povo de Deus. Ok. Você fala que é povo de Deus. Amém. Se você está em pecado, certo? Imagina essa situação, você está em pecado. Se você se humilhar, orar e buscar a sua face, mas não é só isso, não é só orar, se humilhar e buscar a face. Se afastar dos seus maus caminhos. Isso significa abandonar o pecado. É se você se afastar dos seus caminhos. Porque não basta só você orar. Eu vou para o quarto, vou rezar, vou para a missa, vou rezar, vou comungar, vou dar o dízimo, vou dar oferta, eu vou dar comida para quem tem fome. Eu vou ajudar um ceguinho a atravessar a rua, eu vou. Enfim, você vai fazer um monte de coisa boa, mas tem aquele pecadinho que você vai lá pro banheiro, você pega seu celular e fica vendo pornografia, sabe? Irmão, não adiantou de nada. Você não abandonou, porque não adianta só você orar, não adianta só você fazer coisa boa. E se afastar dos seus maus caminhos. Se você continua fazendo coisa errada, não vai adiantar. Se você se afastar dos seus caminhos, o que é que Deus disse que vai fazer? Dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado. E curarei a sua terra. Ou seja, vou fazer você prosperar, vou fazer as árvores que você está plantando dar frutos, fazer com que a sua mão ela produza bons frutos. Ah, não, Joelce, mas primeiro, antes de eu largar os meus maus caminhos, Deus vai fazer um renovo na minha terra. Depois que Deus fizer o renovo na minha terra, é que eu vou largar os meus pecados. Aí você está sendo novamente um arrogante, um soberbo e presunçoso. Porque você está distorcendo as palavras do próprio Deus. É como se você estivesse chegando para Deus e falasse assim: Deus, o que você diz está errado. A ordem do que você falou aí, Deus, está errado. Primeiro eu quero receber, para depois eu dar. E não é assim, irmão. Primeiro você dá para você receber. É igual ao trabalho. Primeiro você recebe o salário para depois trabalhar. É assim? Aonde? Qual é a empresa que é assim? Diga aí, qual é a empresa que no primeiro dia de trabalho vai chegar para você e falar: ó, fulaninho, salário mínimo aqui é R$ 1.300, tá aqui, ó. Primeiro dia de trabalho, hoje, primeira hora, né, que você começou nem a trabalhar, então eu já tô te pagando um mês adiantado, tá aqui, ó. Trabalha. É assim? Não é. Se com um homem não é assim, você acha que com Deus vai ser infantil, tolo, criança, menino? É isso que você é. Porque está escrito aqui outra coisa. E você quer que Deus faça diferente com você? Não vai fazer diferente, irmão. Não vai fazer diferente. Deixe de ser menino. Largue o pecado. Seja obediente. A obediência não é um fardo. Ai, eu vou, eu vou ter que largar o meu pecado. É uma coisa que me dá prazer. Ai, a obediência não é um fardo. Muito pelo contrário. É a maneira mais sincera, clara e transparente de você demonstrar para Deus que você o ama. É largar o seu pecado, morrer para o mundo. Essa é a maneira mais
clara de você falar para Deus que ama Ele. Não é dando dízimo e oferta. Não é você chegando para Deus e receber a sua aposentadoria, vai sacar seu FGTS, tem lá 100 mil reais de FGTS depositado, e você vai chegar na igreja com 10 mil reais de dízimo e vai ficar lá, olha, pastor, tá aqui, olha, padre, tá aqui 10 mil reais de dízimo da minha aposentadoria, não sei o que, tá aqui, eu vendi uma casa, e tá aqui mais 10 mil, e vendi um carro, tá aqui mais 5 mil do carro, tudo juntando, dá quase 50 mil reais de oferta. Irmão, pelo amor de Deus, da onde que Deus precisa do teu dinheiro para alguma coisa? Daqui a pouco você está comprando terreno no céu, né? Uma vez passada tinha alguns pastores vendendo terreno no céu. Vai lá comprar terreno no céu, então. Aproveita e guarda umas notas, que é para quando tu morrer, tu botar no caixão e alguém fechar e botar lá 10 mil reais no caixão, que é para tu gastar lá no céu, os 10 mil reais lá no céu. Se converta, irmão. Abandone o seu pecado. A obediência é uma forma genuína de você mostrar para Deus que você o ama. Vamos ler o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23. Quem vai fazer a leitura para nós? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Acho que sou eu. Amém. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Você quer mais explicado do que isso como? Acho que nem desenhando, nem se eu pegar aqui papel e caneta e fazer um desenho aqui para você, vai ficar mais claro. O que é amar a Deus? O que é amar? É Jesus. Gente, está escrito na sua Bíblia. Na minha Bíblia está escrito igual aqui. Essa versão é NVI. Mas em qualquer outra versão vai estar escrito: Jesus respondeu, Jesus disse. Disse Jesus. Quem está falando aqui é Jesus. O que é amar a Deus? Está escrito, ó, gente, é só ler. Se alguém me ama, o que é que faz? O que é que a pessoa que faz, que ama Jesus, o que é que faz? Obedece a minha palavra. E o que é que acontece com isso? Se eu obedecer a palavra de Deus? Deus, que é o Pai de Jesus, é o Filho unigênito, meu Pai, aqui Pai com P maiúsculo, é Deus aqui, o amará. O amará quem? Para pensar um pouco. Quem que Jesus está afirmando que Deus vai amar? Vai amar aquela pessoa que o obedece. E nós viremos, nós quem? Quem que vem? Quem que vem? Quem que vem, gente? Quem? Deus, Jesus Cristo e o próprio Espírito Santo. Nós viremos a Ele. A Ele quem? A quem obedece Jesus, a quem ama Jesus. E o que é que acontece? E faremos morada nele. O Espírito Santo vem e faz morada em quem? Em mim, em você, que amamos Jesus, que o obedecemos. Se você diz que ama Jesus, então obedeça a ele, porque se você não obedece, você não ama. É simples, é simples. Jesus mesmo fala: aquele que comigo não ajunta, espalha, aquele que não está ao meu favor está contra mim. Meu irmão, ou você ama a Deus ou você não ama. Ou você obedece a Jesus ou não obedece. Ou você é filho do amor, da vida, ou você é filho da ira, filho do cão, do Satanás. Ou é um ou é outro. Não dá para explicar melhor do que isso. E se você não estiver entendendo, olha, porque o Espírito Santo pode ter transformado o seu coração em uma pedra e aí não tem mais jeito.
Eu acredito e eu também acredito muito que quem o Espírito Santo endureceu o coração, jamais vai ter chegado até aqui na gravação desse devocional. Nesse momento do devocional, quem está com o coração endurecido, eu acredito muito que não vai chegar nem nesse momento do devocional, já vai ter saído há muito tempo, deixado a gravação desse devocional há muito tempo. Aqui só chega com certeza até esse momento é quem não está com o coração endurecido. E se você chegou até aqui, de duas uma, ou você precisa se consertar, ou então você vive uma vida em comunhão, uma vida santa com Jesus. E você está se enchendo com o Espírito Santo, se enchendo da palavra dele, para levar essa palavra de amor para alguém que precisa. De duas uma, irmão. De duas uma. E qual é a conclusão que nós tiramos disso tudo? É que a desobediência, ela é uma escolha. A desobediência, ela é uma escolha que pode ter muitas consequências para a nossa vida espiritual e física também. Porém, Deus é misericordioso e Ele está disposto a perdoar e a nos restaurar quando nós voltarmos para Ele. Lembra que nós lemos segundo Crônicas, a leitura anterior foi segundo Crônicas? Segundo Crônicas está onde? No Antigo ou no Velho Testamento? No Antigo Testamento, não é? Muito bem. O que tem no Novo Testamento? 1 João 1,9. 1 João 1,9. 1 João 1,9 está escrito assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você comparar, está no Novo e no Antigo Testamento. Se você comparar, é praticamente a mesma coisa. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira, ela se responde. A Bíblia, ela responde à própria Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Você não precisa de nenhum outro livro espiritual para completar a Bíblia. A Bíblia, ela já é completa. Ela tem todo o ensinamento necessário para nos corrigir no caminho da justiça e da verdade, para permanecermos obedientes à palavra de Deus. E que a nossa escolha de obedecer a Deus, buscando sempre agradar Deus em todos os aspectos da nossa vida, para que nós possamos desfrutar da plenitude da vitória de Cristo, porque a vitória é dele. A vitória é dele, irmão. E assim nós possamos viver em comunhão. Viver em comunhão. O que é viver em comunhão? É isso aqui que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23. Viver em comunhão. Sermos morada do Espírito Santo em nós. E que nós possamos entender de uma vez por todas que essa história lá de Israel nos sirva como um lembrete de que a obediência a Deus é o caminho para uma vida abundante e uma verdadeira felicidade. Porque a natureza geme, o sol manifesta sinais, toda a terra proclama que o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo está próximo. Só não enxerga quem não quer. Se você puder, vamos fazer uma oração e entregar esse momento mais uma vez para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso de comunhão, de discernimento da tua palavra, de leitura. Nos guia, Pai, pelas tuas veredas de justiça. Cuida de nós, Pai, porque nós necessitamos de ti. Nós precisamos de mais, porque os desafios que nós enfrentamos hoje são tão grandes que nós temos a certeza que se o Senhor não estiver do nosso lado, a derrota é certa. Portanto, Pai, nós queremos estar do teu lado, não por interesse na vitória, mas porque nós te amamos. E tudo que nós fazemos hoje é diferente. Tudo que nós somos hoje é diferente porque nós te amamos, Senhor. Nós escolhemos a ti. Nós não escolhemos as coisas que estão no mundo.
Portanto, Pai, nós estamos aqui para te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, que nós possamos viver em unidade, em obediência à tua santa palavra, aos teus mandamentos, aos teus conselhos. Cuida de nós, Paizinho eterno, até a volta do teu Filho Jesus. Nos guarda, nos protege e ilumina, nos livra do homem mau, do laço do passarinheiro. Provê o pão do dia de hoje, Pai. Como nós sempre falamos, não o pão do dia amanhã ou do mês que vem, mas o pão de hoje. Cuida, Pai, de cada irmão. Cuida, Pai, de cada um de nós, até a volta do teu Filho amado. Cuida daquelas pessoas que nós tanto amamos e que vivem em desobediência. Espírito Santo, toca no coração delas, que mostre para elas que elas estão erradas, que elas precisam conhecer a Cristo. Convence-as, por favor, Espírito Santo, da justiça, da verdade e do juízo. Que elas possam se converter dos seus pecados, em nome de Jesus. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos. Mas que acima de tudo, Santo Deus, seja feita a tua boa, perfeita, amável e agradável vontade em nossas vidas. É o que nós oramos e assim já te agradecemos. Queremos ser filhos obedientes. Amém. 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 Já se faz. Amém. Amém.